Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo bem? Tudo na doce paz de Cristo? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Eu estou aqui esfregando as minhas mãos por duas razões. Primeira, porque aqui no Planalto Central, Brasília, 11 graus, sensação térmica de 10 graus, é frio. E eu que sou muito friorento, aí é muito mais frio. Então estou aqui me aquecendo. Segunda razão por que estou aqui esfregando as mãos é porque nós estamos começando um novo trimestre. Estamos no terceiro trimestre de 2021 e vamos começar aqui uma nova série de estudos. Esta é a nossa lição deste novo trimestre. E o assunto é triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. E a nossa primeira lição é vale e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. E nossa primeira razão é para destacarmos uma qualidade de Deus que é muito importante aqui neste estudo. É que Deus é um ser de propósitos. É um ser que faz planos, projetos. E é claro que Ele quer que estes planos e estes projetos se concretizem. Então, nada acontece por acaso. Nada acontece porque aconteceu. Não. Há um propósito, há um projeto, há um plano. Por isso que nós dizemos que Deus tem planos, propósitos. E para cada ser humano, para cada cidadão, para cada cidadã, para cada moço, para cada moça, para cada criança, ainda antes de nascer, Deus tem um plano. E aí, se nós sabemos que Deus tem planos na nossa vida, que Deus tem planos a realizar por meio de nós, e não apenas em nós e por meio de nós devemos evitar fazer para Deus uma pergunta que é a primeira que nós fazemos. Quando alguma coisa que não é boa aos nossos olhos, o que nós perguntamos a Deus? Por quê? Essa não é a pergunta certa. Não é por quê. Essa pergunta é uma pergunta desafiadora. A pessoa a quem eu dirijo essa pergunta tem que me convencer. Essa é uma pergunta que exige relatórios, explicações, esclarecimentos. E eu quero entender, porque se eu não entender ou não aceitar a resposta, os esclarecimentos, as explicações, os relatórios, eu rejeito e eu me posiciono contra. Esta é a primeira pergunta que nós fazemos. Mas há um Deus de propósitos. A pergunta que devemos fazer é: para quê? Qual o teu plano? Qual o teu projeto? Qual o teu propósito? O que tu queres com isso? É difícil fazer esta pergunta. A outra é facílima. A outra sai no tapa. Esta exige reflexão, submissão, humilhação, reconhecimento de que estamos lidando com um ser de propósitos. Então, quando passamos pelo vale ou pelo deserto, não é por que passamos, é para que passamos. Quando as coisas não estão acontecendo como gostaríamos de que acontecessem, não é por que estão acontecendo aquelas coisas, é com que propósito
por que elas estão acontecendo. Porque estamos lidando, repito, com um Deus que é um ser de propósitos. Nosso segundo razoando é que nós temos aqui, que no vale, no deserto, são lugares de propósitos, desafios e vitórias. Desafios. Que desafios são esses? São provas pelas quais Deus nos faz passar. Agora, é preciso que a gente faça bem uma distinção entre o que é prova e o que é tentação. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Claro, Deus prova. Só que há uma versão antiga da Bíblia, não sei se é uma que você tem aí, ou é a que você tem aí. Está lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus pede a Abraão, o seu filho. Aí diz essa versão que tentou Deus a Abraão, pedindo o seu filho. Foi um erro grosseiro de tradução. Não, Deus não tenta ninguém. Por isso que quem tenta é o diabo, é Satanás. Ele é que tenta o homem. Porque ele veio o quê? Fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Então a tentação é para roubar, é para matar e para destruir. É para provocar o caos. Já a provação é para nos dar condições de avançarmos. A prova não é para reprovar, como as provas hoje, né? Eu sou professor de língua portuguesa e nós sabemos que as provas, de um modo geral, são elaboradas para reprovar o aluno. É claro que o professor consciente não vai elaborar a prova para reprovar. Ele vai elaborar a prova para provar se o aluno aprendeu o que ele ensinou. Isso acontece no ensino fundamental, no ensino médio, também na faculdade. Agora, nos concursos, as provas são elaboradas com o objetivo de reprovar. Por quê? Porque são 10 vagas e tem 1.000 pessoas querendo aquela vaga, ou aquelas vagas. E aí, então, de 1.000 eles têm que se livrar de 990 pessoas. Então, elas têm que reprovar 990. E 10 vão ser aprovadas. As provas que Deus faz para mim, para você, não são provas para nos reprovar. São provas para nos aprovar. É que Ele já nos ensinou, Ele já nos mostrou, nós já sabemos a matéria, e aí Ele nos dá a prova para que possamos ser aprovados e avançarmos na nossa relação com Ele. E avançarmos no conhecimento que temos dele. Lembra-se de Abraão? Aquela prova, como fez com que Abraão tivesse um conhecimento muito maior de Deus? Foi. E de Deus também, de Abraão? Ah, mas Deus já conhecia Abraão? Conhecia. Mas a prova serve para nós mostrarmos com ações, comportamentos, atitudes, pensamentos, para nós mostrarmos para Deus o que temos em nosso coração, o que realmente nós somos. Então, a prova que Deus nos dá é para nos aperfeiçoar, é para nos fazer avançar na nossa relação com Ele. E às vezes é lá no vale que a prova tem que ser aplicada. Às vezes é no deserto. Ou às vezes o vale e o deserto é a prova. E aí? Desafios. Deus nos coloca diante de desafios para que possamos avançar na nossa relação com Ele. Para que possamos crescer, como diz Pedro, na graça
e no conhecimento. No nosso terceiro Arrazoando, nós vamos pensar sobre uma coisa também que é muito prática. E você sabe que Deus é muito prático. Prático, prático, prático. A vida cristã é praxis. É prática. É mostrar. E Deus é muito prático. Então Ele sabe lidar com cada um de nós. Ele não é nosso pai? E os pais, a rigor, né? Os pais conhecem os filhos. Lá em casa, por exemplo, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Meu pai, pastor José Jerônimo da Silva, minha mãe, missionária Joana Juliana da Conceição Silva, administrava esta galera. 7 homens, 3 mulheres. Ninguém igual a ninguém. Ninguém. Todos, cada um, diferente do outro. Então, a uns, bastava um olhar. E a pessoa já percebia. Para outros, e a pessoa já percebia. Para outros, meu filho, e a pessoa já recuava. Para outros, era um grito. Outros, era um puxão de orelha. Outros, era chicote, surra. Deus sabe lidar com cada um de nós. E há pessoas que precisam apanhar. E não é apanhar só uma vez, não. Apanhar mais de uma vez. Deus sabe lidar com cada um de nós. Alguns são mais teimosos, mais renitentes, mais insistentes, mais encrenqueiros do que os outros. Alguns não escutam. E aí tem que gritar. Outros não aprendem, não querem aprender, não querem. E aí a lição tem que ser aplicada várias vezes, dada várias vezes. Lembra-se dos filhos de Israel? Que dificuldade para aprenderem. Que dificuldade para entenderem que só o Senhor é Deus. E que não poderiam, por exemplo, adorar a outros deuses. Alimentar a idolatria. Mas você sabe que tanto o reino do norte quanto o reino do sul, todos os dois reinos, o do norte destruído totalmente por causa da idolatria, e o do sul destruído parcialmente por causa da idolatria. Como entender isso? São pessoas, às vezes, que têm muita dificuldade de entender, de aprender o que Deus quer que elas aprendam, o que Deus quer ensinar a elas. E aí, vale deserto para que isso seja aprendido, ensinado. Deus sabe lidar com cada um de nós. E se Ele está batendo mais forte em mim do que em você, é porque eu preciso apanhar mais do que você. Se Ele está exigindo mais de mim do que de você, é porque eu sou mais resistente a Ele do que você. Se Ele está me dando provas mais duras do que a você, é porque eu sou mais duro do que você. Porque Deus sabe lidar com cada um de nós. Cabe a mim e a você sermos os mais sensíveis possíveis para que um olhar de Deus,
Basta um olhar dele. Lembra-se de quando Pedro traiu Jesus? E o olhar deles se cruzaram? E Pedro saiu e chorou amargamente? Basta um olhar de Jesus. Que eu e você tenhamos sensibilidade para aprendermos o máximo apenas com um olhar dele. Mas se um olhar não resolver, um puxão de orelha, uma taca, uma surra, porque ele tem planos na minha e na sua vida. E ele vai com carinho, com amor. Não é taca com ódio, com raiva, não. É carinho e amor. Ele vai nos levar por onde ele quer que nós caminhemos. Nosso quarto arrazoando é que vale e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. Mas aqui é que está uma coisa. É só vitórias? Você sabe que não é. Não é só vitórias. Os filhos de Israel experimentaram só vitórias no deserto? Foi? Você sabe que não. Vitórias e fracassos. Fracassos e vitórias. Porque a nossa vida não é só de vitórias. Não. Por isso que essa gama de músicas, de hinos, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Esses chavões é só vitória, oh glória, é só vitória. Isso é um paradoxo. É uma coisa que, na verdade, você sabe que não é. Porque os grandes homens de Deus tiveram vitórias e derrotas. Israel, no deserto e no vale, tiveram vitórias e derrotas. É claro que Deus quer que nós tenhamos vitórias, mas não existe esta conversa de só vitória, só vitória. Não existe. O objetivo de Deus é que tenhamos vitórias. O que nós queremos são vitórias, mas precisamos tomar cuidado, porque não é só vitória, não. Que eu e você sejamos vitoriosos no vale e no deserto, mas que tenhamos sobriedade, sensibilidade, para reconhecermos as nossas derrotas no vale e no deserto. Reconhecer que somos humanos e que erramos e que fracassamos, mas que este reconhecimento não nos afaste de Deus, não nos afugente dele. Pelo contrário, que isso nos jogue aos pés dele, pedindo mais uma oportunidade, pedindo a ele mais uma chance para obtermos a vitória. Não é só vitória. Não é. E que bom que não é. Porque se fosse, nós iríamos achar que somos os tais. Iríamos achar que conosco ninguém pode. Mas nós somos humanos. E Deus sabe que podemos vencer ou podemos ser derrotados. E Deus sabe que se eu for derrotado, eu vou, em muitas situações, aprender muito mais do que se eu vencesse. Você sabe disso?
Se for só vitória, a gente não aprende o que aprenderíamos com a derrota. Então é vitória e derrota, derrota e vitória. Essa briga é aquilo que Paulo diz, que o bem que ele quer fazer, ele não consegue. É derrotado. Mas graças a Deus que não nos rejeita quando somos fracassados na prova. Ele nos dá uma nova oportunidade para que possamos vencer. Não é só vitória, mas também não é só derrota. Não. É uma mescla de derrota e vitória, vitória e derrota. E isso faz com que aprendamos. Aprendamos que Deus é um Deus de propósitos. A derrota tem seus propósitos. A vitória tem seus propósitos. É assim. Nosso quinto arrazoando é que lá no Salmo 23, no versículo 4, que é o texto áureo da nossa lição, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ó, a tua vara e o teu cajado me consolam. Verdades maravilhosas aqui. Quero destacar duas. No vale ou no deserto, tu estás comigo. Oh, glória! Aí eu posso ir, porque eu sei que eu não vou só, porque se eu for só, eu estou frito. Frito, frito, frito. Fritex da vida. Tu estás comigo e a presença de Deus é garantia de muito aprendizado. É garantia de muito avanço. É garantia de vitória. Ainda que a vitória não seja do jeito que eu queria que ela fosse, do jeito que eu imaginei que ela seria. Às vezes, você sabe, a morte é a vitória. Morrer não é derrota. Por isso que Deus tem prazer na morte dos santos, dos justos. A morte, em muitos casos, é vitória. Lembra-se de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo? Vitória, vitória. Porque tu estás comigo, ainda que eu tenha que morrer. É vitória, porque tu estás comigo. Segunda verdade aqui que eu quero destacar é que aqui nós temos dois instrumentos de disciplina, vara e cajado. O pastor tem vara para dar surra, para bater na ovelha. E tem o cajado para direcionar. Por isso que o cajado tem aquele anzol assim na ponta, né? Para pegar pelo pescoço, porque a ovelha vai por onde não deve e ele vai conduzindo a ovelha. Instrumentos de disciplina, de ensino, de orientação, de ajuste, de redirecionamento. Então, passar pelo vale ou pelo deserto é o que tem que ser normal. É a vida. É a vida. Agora, o que importa é que, passando pelo vale ou pelo deserto, passemos com o Senhor, passemos com Ele. Tu estás comigo.
pelo vale ou pelo deserto, a vara e o cajado do nosso amado pastor nos consolam. Nos consolam. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. E se você estiver passando pelo vale ou pelo deserto, passe com o Senhor. Passemos com Ele. E sem dúvida, nós vamos passar pelo vale e pelo deserto. Nós não vamos parar lá e morrer lá. Não. Vamos passar. Ainda que a forma de passar pelo vale e pelo deserto seja entregando a Ele o nosso espírito. Mas nós vamos passar, porque o nosso caminho é para Canaã celestial. Nosso objetivo é Jerusalém celestial. E não ficar no vale ou no deserto. Aqui não é o nosso descanso. O nosso descanso é Jesus, o nosso Shabá. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude. E vamos avante. Estamos passando por um vale, não estamos? Essa pandemia? Vale, deserto. Mas estamos passando. E quem tombou por causa desta pandemia foi derrotado? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que Deus te guarde, que Deus nos guarde. E até aos nossos próximos arrazoandos. EBD Betel, querendo Deus.